Olá, boa tarde. Hoje é a nossa primeira live sobre aprendizagem ao longo da vida. A gente vai fazer esses encontros às segundas-feiras aqui no Vivi Rio Estela, para que nós possamos conversar, para que a gente possa entender melhor o que é esse conceito. Eu falo dele muito na VRS Cursos, que é o perfil da empresa que eu fundei há 7 anos, e venho falando disso muito mais fortemente há 1 ano e meio lá na VRS Cursos. Mas eu vejo que vocês também que me seguem aqui no Vivi Rio Estela acabam querendo saber. Eu falo também de alguma forma sobre aprendizagem, então queria começar a ter esse ritual de falar com você toda segunda-feira, nesse horário 1h30 da tarde. São 30 minutos só para a gente poder compartilhar, para a gente poder trocar, para vocês poderem mandar também as mensagens de vocês e a gente poder trocar essas ideias todas sobre lifelong learning. Então, para começar, eu queria já falar para vocês que ele não é um conceito novo em si. Muita gente acha que ele é novo, há quem fale que ele é um conceito meio em moda. Então eu já fiz vídeo, tá no IGTV aqui, né, para vocês verem, em que eu falo que não é uma moda, é um conceito realmente importante e é um conceito que tem a sua maturidade, sabe? Ele é um conceito que tem bastante tempo. Ele ganhou destaque, vamos dizer assim, a partir de 2017, eu diria que ele ganhou um grande destaque, porque a revista The Economist fez uma matéria de capa para falar justamente sobre aprendizagem ao longo da vida. Então, o título era dessa edição era Lifelong Learning, e aí era como a gente vai sobreviver a essa era da automação. E até na capa, se você jogar lá no Google, tem a evolução do ser humano, desde uma criança lendo um livro até um idoso lendo um livro também, e aí tem essa discussão sobre a automação, sobre o trabalho. E aí nas matérias que foram feitas nessa edição, a gente vê muito uma abordagem do trabalho e também, o que eu acho muito importante dividir com vocês, uma abordagem bem relacionada às universidades, às empresas, o papel da área educacional como um todo, da área corporativa também como um todo, para contribuir para o lifelong learning. Então, eu diria assim, 2017 foi um grande marco aí em termos de evidência desse conceito, mas acho importante dizer que ele não é tão novo quanto essa data. Ele vem já de muitos e muitos anos, do século passado. Então, exatamente, 1972, ele aparece em alguns documentos da Unesco para falar sobre aprendizagem. E aí é muito uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida, pensando em como as escolas vão ensinar as pessoas a se manterem sempre aprendendo, fora do ambiente da escola. Como é que a escola pode trazer o mundo real para dentro da escola. Então, era bem nessa vertente que se trabalhava o que se chamava, na verdade, de Lifelong Education. Então, veja que esse é um conceito que tem bastante tempo já. O pessoal está chegando, eu estou começando a explicar a origem desse conceito de Lifelong Learning. Aí, o que acontece? Em 96... ainda no século passado, a gente tem mais um documento em que volta-se a discutir mais fortemente, se discutia muito lifelong learning em outros documentos, mas aí vem um documento para falar sobre lifelong learning muito na vertente do trabalho. Então as pessoas têm que aprender ao longo da vida para se manterem empregáveis, para estarem sempre atualizadas, para não serem substituídas por máquinas, processos, enfim. E aí ficou meio que sinônimo de educação continuada, que é uma prática que as empresas têm há muitos e muitos anos. Então, o que de fato vai diferenciar a educação continuada que as empresas promovem por meio de cursos, palestras, cursos presenciais, cursos à distância, outros tipos de formatos como mentoria, coaching, enfim. O que tem de tão diferente no lifelong learning? E aí, nos anos 2000, é que se começa a usar em documentos da Unesco, em plataformas de educação fora do país, especialmente, esse conceito de lifelong learning muito mais fortemente. Ele vira o grande foco. E aí tem pessoas que trabalham na área de pesquisa e vão discutir o conceito e vão dizer, por exemplo, que quando se usa lifelong learning em vez de lifelong education, é como se os governos abrissem mão dessa responsabilidade de criar políticas educacionais voltadas à aprendizagem para a vida e fosse só responsabilidade do indivíduo. Então, eu, indivíduo, vou aprender ao longo da vida. E a gente vê muito por aí. Depois vocês me digam aí, quem está ao vivo aqui online comigo, me digam se vocês também sentem essa... Não vou dizer cobrança, já disse, né? Não vou dizer, mas disse.
cobrança, mas às vezes assim, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, a gente tem que se reciclar e aprender continuamente e tal. Então, alguns estudiosos de lifelong learning vão dizer que esse conceito, ele na verdade coloca muita responsabilidade, muita carga para o indivíduo. É claro que a gente não pode se isentar dessa responsabilidade da nossa própria formação. Quer dizer, eu também não posso deixar a cargo só da empresa decidir quais são os cursos que tem lá no portfólio de cursos ofertados para os seus funcionários. Eu não posso reclamar que a universidade não me oferece cursos interessantes, porque não tem o meu interesse, e também não vou atrás. Então, eu acho que essa vertente muito do indivíduo ir atrás da sua própria formação nos dá essa responsabilidade, e a gente vive nesse momento, né, gente, de corresponsabilização, da gente entender que a gente é parte do processo e não simplesmente delegar esse processo de aprendizagem para outras instâncias, governos, escolas, diretores de escola, gestores públicos, ou então para as empresas que, enfim, escolhem também seu portfólio de formatos e de temas de cursos para os seus funcionários. Então, acho que é uma discussão para a gente entender a complexidade do tema, não é um conceito fácil, não é sinônimo de somente ser curioso, e eu já falei um pouco nessa chave quando comecei a estudar Lifelong Learning há 2 anos, e aí fui notando na minha própria fala que estava faltando coisa, e aí eu, como pesquisadora de formação, eu sou da área da linguagem, né, e trabalho com a educação há muito tempo, então eu falei, não, preciso ir atrás desses conceitos todos, né, com base em artigos científicos, e fui atrás disso tudo há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E aí, de fato, você consegue entender que é uma discussão grande que acontece. E aí, claro que o mercado vai se apropriando do conceito para dizer coisas sobre a aprendizagem. Então, na VRS, por exemplo, eu falo muito que o Lifelong Learning é o nosso grande guarda-chuva. Então, é assim, é a base de tudo que a gente decide fazer. Quais são os temas que a gente oferece nos cursos aqui abertos, são aqui nesse espaço que eu tô, ou que a gente leva para as empresas. Quais são os formatos que a gente acredita. A gente acredita, sim, muito no presencial, mas como a gente faz um presencial que gere aprendizagem, que gere estímulo para a pessoa continuar aprendendo, porque o curso, ele é só o meio, enfim, o começo, o meio ou, enfim, mais caminhos para a pessoa poder aprender. Então, como é que a gente faz esse curso de forma a convidar as pessoas a continuarem estudando sobre aquele tema, desenvolvendo aquela habilidade, indo atrás de outras informações, seja em livros, em meetups, né? Tem aquele aplicativo no celular que a gente consegue fazer grupos de pessoas que têm interesses afins, ou então convidar as pessoas a irem ver séries, documentários. Então, a gente tem essa preocupação em traduzir na nossa prática o que a gente entende como lifelong learning. Não só na seleção de temas, de formatos, e nesse instigar as pessoas a irem atrás mais de informação, mas também convidar os nossos clientes, que são as empresas, a repensar a forma de ofertar. A gente recebe muito demandas prontas, digamos. Então a gente tem um problema de comunicação, a gente quer um curso de 8 horas que vai acontecer, sei lá, para 20 pessoas. Então, o nosso exercício, trabalhando com esse conceito de lifelong learning como base sustentadora, é que a gente se pergunta, e pergunta para o cliente, mas por que será que é comunicação? Da onde está vindo a sua demanda? Qual é a informação que veio? Foi feita uma pesquisa, foi feita um levantamento, foi detectado por meio de uma fala de um gestor, ou os feedbacks apontaram. Então, a gente quer saber da onde está vindo essa demanda. E muito importante, por que tem que ser um curso de 8 horas? Será que ele pode ser um curso, não sei lá, 4 encontros de 2 horas para não onerar a agenda de todo mundo e aí poder fazer uma coisa mais leve, uma coisa que seja profunda e ao mesmo tempo que a pessoa pare para refletir? Porque se ele faz o curso de um dia inteiro, claro que ele tem uma imersão, digamos assim, mas ele sai daquele ambiente controlado, aquele laboratório, como eu chamo, e aí como é que ele vai traduzir na prática dele aquilo que ele aprendeu naquelas 8 horas? Num ambiente muito mais seguro do que no dia a dia, que a gente está ali no calor da emoção e tentando equilibrar todos os pratinhos e mais uma técnica e mais uma habilidade para ser desenvolvida. Então, isso é o nosso papel quando a gente pensa em lifelong learning, não receber uma demanda e simplesmente devolver com aquilo que foi pedido, sem ao menos se questionar o que está acontecendo aqui, de onde está vindo e assim por diante.
Então, acho que é importante dizer isso, assim, o lifelong learning, ele é um conceito que é a base de muitas escolhas de quem trabalha com aprendizagem e muitas escolhas que nós também temos que fazer como indivíduos. Então eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso porque eu quero aprender mais sobre programação. Então, vou fazer um curso sobre linguagem de programação. Isso me basta? Será que isso não deve ser uma jornada de aprendizagem? Ou eu quero aprender só para obter informação? De repente, eu tenho que fazer um curso. Eu posso assistir a série explicando. Outro dia, assisti o episódio sobre programação para entender as diferentes linguagens de programação. Em meia hora, eu já entendi as diferentes linguagens. Agora, a partir disso, eu fui atrás de outras informações sobre cada uma dessas linguagens. Falando em linguística, né? Tô aqui falando de linguagem. Então, acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Eu preciso de um curso ou eu preciso, de repente, de uma série, de um conteúdo que está disponível na internet para depois fazer um curso, porque eu quero ser programadora ou eu quero ser fluente na linguagem da programação específica. Aí sim eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro, minhas energias para poder aprender a programação. Agora, se eu quero só ser um curioso e obter um conteúdo, eu posso obter de várias formas que não são um curso formal. Então, estou falando tudo isso para dizer para vocês quão responsáveis nós somos quando a gente pensa e aplica lifelong learning. Eu quero dizer, nós indivíduos que queremos aprender, nós que trabalhamos com aprendizagem e ofertamos cursos para vocês, né? E também as empresas, as escolas que têm as suas decisões estratégicas sobre o que, como e por que nós vamos ensinar isso para as pessoas que estão conosco. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem aí em frente quando a gente pensa em lifelong learning. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas questões que vocês estão colocando e aí volto a explicar um pouco mais esse conceito. Tem uma pessoa que foi minha aluna aqui. Que bom! Que bom encontrar pessoas aqui conhecidas. Mari também tá por aqui. Tem muita gente boa por aqui. Vamos lá. Mandem perguntas, tá, gente? Se vocês tiverem alguma questão aí do que eu tô explicando, eu sou a pessoa da interação, sabe? Então, quando eu fico falando sozinha, eu fico, gente, cadê o pessoal conversando, né? Então, acho bacana vocês mandarem as perguntas de vocês. Bom, só para fazer um apanhado do que eu já falei para quem chegou depois. Primeira coisa, lifelong learning não é um conceito novo, não é moda, é uma coisa que veio para ficar, mas ele não veio de agora. Ele ganhou a sua notoriedade nos últimos 3, 4 anos aproximadamente, porque a imprensa de negócios começou a se apropriar do conceito, as empresas também de aprendizagem, Startse, mas não só, muitas empresas falam, a VRS também fala de lifelong learning, mas é um conceito que já data aí da década de 60 do ano passado, do século passado. A Unesco já fazia muitos trabalhos e continua fazendo, inclusive a Unesco tem o Instituto de Lifelong Learning, em que eles promovem várias ações diferentes, como as Learning Cities, que são as cidades de aprendizagem. Tem um vídeo do IGTV que eu já expliquei um pouco sobre isso. Eles fazem muito trabalho com alfabetização, então eles estão muito na chave também da aprendizagem ao longo da vida, das crianças, da diversidade, da inclusão da aprendizagem. E muita gente tem se apropriado de lifelong learning para falar também da maturidade, que é uma chave que eu também tenho falado. Eu vou falar no Maturity Jobs semana que vem, dia 12 de março, para falar disso, né? A aprendizagem ao longo da vida vai além dessa divisão muito estanque que a gente tem, né? E já parece que não é tão forte hoje em dia, mas ainda, talvez na minha bolha, na sua bolha aí, mas tem muitas pessoas que acham assim, eu vou me formar, vou trabalhar e depois, sei lá, né, se der vou fazer uma pós, se der vou fazer um curso, e aí me aposento e tá tranquilo, tá tudo certo. Então essa vida muito tripartida, primeira parte da vida a formação, a segunda o trabalho e a terceira da aposentadoria, ela não faz o menor sentido hoje em dia, não faz sentido hoje, não vai fazer sentido muito mais daqui pra frente. Então a gente vai ter que sim se reinventar. Tem estudiosos que trabalham com essa área do lifelong learning ou da própria maturidade que vão dizer que a gente vai ter pelo menos aí umas 3 transições de carreiras ao longo da nossa vida, se a gente for viver 100 anos, que é a estimativa aí. Há quem diga que a gente não vai morrer, né? Lá no Homo Deus, que a gente vai virar uma nova espécie. A gente não sei, mas a espécie humana. Então, é esse o grande ponto, né? Como é que a gente consegue se manter atualizado, sempre aprendendo, sempre com esse olhar de como é que eu vou aprender, por que eu vou aprender, que estratégias eu vou usar para poder aprender e, claro, obviamente, me manter aí atualizado e transitando, de repente, em diferentes universos.
Então, acho que esse é um resumão aí do que a gente viu até agora e como esse lifelong learning não é um conteúdo, mas ele é a estrutura básica de muitas decisões estratégicas de aprendizagem. Acho que esse é um ponto importante. Tem uma pergunta, bom, a Bru tá por aqui também, o Silex, eu sei, eu te acompanho, eu não sei agora teu nome para te chamar pelo nome, mas aqui tá assim, Vivi, como conversar com pessoas com a mente mais fechada do que o lifelong learning, de que o lifelong learning vai ajudá-la, né, por onde começar a falar e como organizar os argumentos para tentar ajudar. Eu não sei se você sente isso, mas às vezes a gente acaba associando a pessoas mais velhas, mas não são pessoas mais velhas só, eu vejo muita gente nova também, e não sou lá muito velha, mas assim, eu acho que tem muita gente nova que fica um pouco resistente. Já fiz vários cursos, já fiz intercâmbio, já fui para muitos lugares, quando eu viajo eu aprendo muita coisa. Então eu acho que um grande desafio que a gente tem é mostrar as transformações, mostrar o que pode ajudar a pessoa se reciclar continuamente. E o legal, muitas vezes, é falar com ela, com essa pessoa, com essas pessoas, de forma a falar sobre aprender coisas que você talvez não goste tanto. Porque é muito fácil a gente aprender, às vezes, ou querer aprender, na verdade, coisas que são muito do nosso dia a dia, ou que são dores nossas. Então, eu preciso aprender a liderar uma equipe porque eu lidero uma equipe. Então, eu vou trabalhar gestão de tempo, comunicação com a equipe, mas a pessoa precisa, então ela vai atrás, ela quer saber, ela segue gente na internet, ela vai ver vídeo no YouTube, mas às vezes ela não gosta muito de, organização de processos. E de repente isso pode ser o grande ponto de atenção para ela, para que ela consiga gerenciar melhor as pessoas, porque se ela tem tudo mais organizado, processos melhores na equipe, consequentemente ela consegue ter uma melhor comunicação, por exemplo. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é, muitas vezes, falar com as pessoas para que elas aprendam coisas que talvez elas não estão vendo, coisas que elas talvez não gostem ou tenham as suas próprias crenças de não sou bom em matemática, então não vou fazer isso. Eu nunca fui bom em organização. E tem gente, eu conheço várias pessoas assim, que são muito confortáveis com a desordem. Então, eu sou uma que gosto de uma baguncinha de papéis, assim, para poder pensar e criar e fazer umas coisas. Mas tem gente que, de fato, se sente confortável, tá tudo bem. E deve ter alguém que deve ajudá-lo ou ajudá-la de alguma forma a poder gerenciar tanta desordem. Então, acho que, talvez te respondendo, veja se eu te respondi. Mas acho que o nosso desafio, mais do que associar com idade, é a gente detectar se a pessoa tá vendo que há uma necessidade dela aprender. Claro que se a gente for falar de idade, eu vejo às vezes pessoas mais velhas que vêm nos nossos encontros aqui sobre longevidade, sobre aprender continuamente, pessoas que têm meio assim, várias linhas, né? Mas tem gente que fala assim, mas eu também não quero fazer mais nada, eu gosto de costurar, ou eu gosto de cuidar dos meus netos e eu não quero fazer mais nada. Mas ela tá aprendendo também. Ela tá aprendendo quando ela faz um ponto novo, quando ela vê o neto fazendo uma coisa diferente do que ela não fez com o filho dela. Opa, eu bati no negócio aqui. Ela tá aprendendo o tempo todo. Então, quando a gente fala de lifelong learning, os estudiosos, pessoas que também eu acompanho, sigo e admiro o trabalho das pessoas, né, que falam muito disso também aqui nas redes sociais, tem toda uma discussão sobre a aprendizagem formal e informal. Então, a gente ainda associa, né, a aprendizagem com fazer cursos online ou presenciais, ou então a gente associa a ler um livro, a ir numa palestra, a fazer uma participação de um evento, enfim. Mas não é só isso, a gente aprende muito conversando com as pessoas, trocando experiências. É claro que só trocar experiência já te ensina muito. Eu acho que tem uma questão de a gente interpretar, de a gente refletir, de a gente usar aquilo que a pessoa disse. E mais do que isso, observar atentamente, escutar atentamente. Às vezes em conversa, a gente não aprende o quanto a gente poderia porque nós somos pouco empáticos, a gente não escuta tão bem, a gente não tá tão atento ao que a pessoa está dizendo, a gente quer ganhar a conversa. Então, se a gente fizesse uma leitura diferente sobre as pessoas, se a gente observasse mais, escutasse mais, entendesse de onde está vindo aquela informação, como é que ela está de acordo ou não de acordo com os seus valores de alguma forma, mas sem julgar previamente, realmente interpretar, eu acho que a gente aprenderia muito mais nessa forma informal de aprendizagem,
que não é o ambiente escolar, que não é o ambiente de um curso, de um treinamento, que tem um mediador, que é um professor, um facilitador, enfim, mas sim nessa coisa mais fluida, né? E aí eu acho que nesse ponto as mentorias têm ganhado muita força, né? Hoje em dia muita gente fala, tem um mentor disso, um mentor daquilo, porque a mentoria tem essa troca, ela é mais informal, tem uma mediação desse mentor, mas acaba sendo um pouco mais de troca e menos de conteúdo, que acaba sendo às vezes massacrante para quem está querendo aprender algo e não consegue, ou aprende cognitivamente, né? Consegue compreender, mas não consegue aplicar, não consegue reverberar na sua prática aquilo que aprendeu, e aí, obviamente, que isso vai ter impacto em a pessoa se sentir mais ou menos engajada em aprender aquela informação, aquela habilidade, aquela atitude. Bom, e aí o Silex está me perguntando mais coisas por aqui. Então, como não cair na armadilha de tentar ensinar os outros e tentar tirar eles de uma bolha, mas nós estamos em outra bolha também. Exatamente. Queria saber se existem treinamentos para saber se estou sendo chato. Ou tentar ajudá-las. Não tem treinamento, né? Acho que a gente tem que eu diria assim, se treinar, entre aspas, ou se policiar e escutar um pouco mais, porque a gente também deve respeitar. Eu fico pensando às vezes em pessoas que eu adoraria que fizessem cursos, fossem aos eventos e aprendessem coisas do meu círculo de relacionamento, mas às vezes, enfim, não é uma necessidade para ela, é para você, sabe? A gente às vezes está nesse lugar, assim, para mim é uma necessidade, mas para o outro não é. Eu até posso conversar, eu posso tentar mostrar qual é a necessidade que eu vejo, mas a gente também tem que saber respeitar, dar espaço. Acho que isso, como indivíduo, como líder, como amigo, a gente, enfim, não tem como impor certas coisas para as pessoas. Acho que o grande exercício aí não é nem o treinamento, o exercício é a gente poder escutar atentamente, ser um pouco mais empático, e nem que a gente queira contribuir, a gente também saber o lugar de se retirar, de silenciar, pode ser uma boa forma, sabe? Usando aí a comunicação como estratégia para lidar com isso. Aqui a Multiplica Empresarial falando que ela dá esse curso coaching ontológico. Então, já me perguntaram muito de coaching ontológico e eu desconheço, preciso saber um pouco mais sobre. A gente, né, quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa aprender e mais a gente vai buscando informação. Bom, e aí eu propus, na verdade, essas lives de meia hora, porque eu acho que é um tempo bom da gente conversar. Eu procurei fazer esse começo mais expositivo, né? Pontuando mais os conceitos. Acho legal a gente fazer essa troca também. Então, a minha ideia é fazer essas lives mais curtinhas, de meia hora, toda segunda-feira, trazendo um pouco dessa conceituação de lifelong learning, de aplicabilidade do conceito, e não só como um conceito por ele mesmo. E a gente poder trocar, tá? Então, na próxima segunda, toda segunda-feira de março, a gente vai ter essa live de meia hora, da 1h30 às 2h. Eu tô correndo aqui, vou ainda para uma reunião num fornecedor meu que vai começar agora, mas eu queria então falar para vocês o seguinte. Eu queria dar uma dica, 2 dicas na verdade. Eu sou a pessoa das dicas dos livros. A forma como eu aprendo, me conta aí você, como é que você aprende, se você gosta de ler livros, se você ouve os resumos dos livros, se você ouve os livros, ou se você vai atrás de outro tipo de informação, de outro tipo de formato para poder aprender. Então, esse livro aqui, eu achei legal dar essa dica para vocês, do Mário Sérgio Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos. É um livro gostoso porque são artigos rapidinhos, são textos curtos que ele compartilha, organizou aqui nesse livro. Ele tem vários livros, né? E fala de educação brilhantemente, atuou em educação há muitos anos. Hoje em dia ele é palestrante, todo mundo conhece ele assim, mas ele é uma pessoa que atuou muito em gestão pública e na área acadêmica. E aí tem um capítulo desse livro que ele vai falar sobre desenvolvimento gera envolvimento. E ele vai falar que a educação continuada começou muito forte no início dos anos 90, do século passado, como eu comentei com vocês, que foi o Lifelong Learning, Lifelong Education, começou aquela discussão. E aí ele vai falar justamente como a gente também tem que se auto-engajar, se motivar para poder aprender, que é essa chave que eu falei para vocês, que a gente tem que ser muito corresponsável pela aprendizagem, ou muito responsável pela aprendizagem. Essa é a vertente hoje em dia da aprendizagem ao longo da vida. Então, acho que vale a pena, assim, né? E ele vai falar que tem pessoas que encaram a aprendizagem, tipo assim, lá vou eu aprender, sabe? Não é exatamente isso. A gente tem que estar muito mais motivado, envolvido com a aprendizagem para que ela faça diferença realmente.
Então esse é um livro bacana, tem vários capítulos. Esse é um deles que fala de aprendizagem. Não tá falando de lifelong learning, mas é de aprendizagem e de motivação. Oi Rita, você apareceu por aqui, que bom ter você por aqui. Ela falou que o livro é maravilhoso, de fato. E aí a Rosa tá falando se pararmos para pensar no decorrer do dia, quanta coisa aprendemos. Pois é, Rose, nossa, quem tem filho pequeno, então, um monte de coisa, a gente aprende a cada hora, mas com cada conversa, com cada pessoa, é que a gente às vezes está muito no modo automático. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje em dia, falando de aprendizagem ao longo da vida, isso é tão importante, é tão latente, é tão fundamental, mas a gente está muito no piloto automático. Nos cursos que eu tenho dado, eu tenho falado, gente, vamos sair do piloto automático, porque se a gente sai, a gente consegue aplicar as técnicas, a gente consegue fazer diferente, a gente consegue, nem com técnica, a gente consegue ouvir, sabe? Um pouquinho mais a pessoa. Agora, no piloto automático a gente faz assim, nem para pensar mesmo, uma correria, não consigo ver, nem ouvir, nem ninguém. Bom, e aí um outro livro que eu queria indicar pra vocês, esse é um livro meio bíblia, sabe? Às vezes eu uso pra colocar aqui embaixo do meu notebook pra poder gravar na câmera. Mas esse é um livro que foi um presente, aliás, da Betânia, que é uma grande amiga que mora no Canadá hoje em dia, vai ter um bebezinho já. Ó, tá até aqui o nome dela. Ela que me apresentou o Marcos da 42 Formas, que é um grande amigo também. A gente fez muitos trabalhos juntos já, faz ainda. E esse livro é o FYI, então For Your Improvement, então para o seu desenvolvimento. Esse é um livro em português, ele tem a versão em inglês também. E é um guia para o desenvolvimento e treinamento. E o que é interessante desse livro, é claro que é sempre um recorte, né, gente? Mas pode ser um orientador para quem tá assim, Vivi, eu quero aprender ao longo da vida, mas não sei nem por onde começar, não sei nem o que fazer, por onde, né, que tema que pode ser legal, eu quero, às vezes, de repente, eu quero aprender sobre comunicação, mas o meu problema, na verdade, tem a ver com outras coisas, né, que não são comunicação exatamente. Então, aqui tem as competências, né, são listadas as competências e tal, mas o que eu acho legal do livro é que ele separa, né, o índice por fator e grupo. Então tem assim, fator 1, habilidades estratégicas. Aí vem grupo A, compreender o negócio e a indústria e quais são as competências. Aí tomar decisões complexas. Aí vem, qualidade das decisões, capacidade intelectual, que eu diria que é pensamento crítico, capacidade de aprendizagem rápida, solução de problemas, que também tem a ver com pensamento crítico, criatividade, assim vai. E aí tem um outro momento que é assim, olha, problemas com pessoas. E aí tem não se relacionar bem com outras pessoas, é um grupo de habilidades. Ser egocêntrico, outro grupo de habilidades. Não inspirar nem desenvolver talentos, outro grupo de habilidades. Então a gente vê que esse é um livro muito indicado para quem quer aprender, para quem quer meio que organizar um pouco, compartimentalizar de alguma forma, que caminhos vai seguir, criar próprias trilhas de aprendizagem. Se você é uma pessoa que é autodirigida, que gosta de ir atrás da sua aprendizagem, e essa é uma habilidade, inclusive, hoje em dia, ser autodirigido na aprendizagem, esse é um livro bem bacana que você pode se valer bastante das informações, das orientações que estão por aqui, tá? Esse livro é bárbaro. Já me perguntaram algumas vezes no Facebook, quando eu interagia mais por lá, onde tinha para comprar e tal. Eu falei, puxa, foi um presente. A B, obrigada pelo presente. Eu nunca procurei esse livro depois aqui, porque eu tenho e tá todo, né, marcado, tenho os meus post-its aqui em lugares específicos. Então é um livro bem bacana para quem quer trabalhar a aprendizagem ao longo da vida, tá bom? Bom, já tem gente falando que quer o livro, né? A Rita, o Celex também quer. A Rose falando que a gente amei quando disse que aprendemos com as mínimas coisas. Bacana, é isso mesmo, né? A gente às vezes pensa que aprender é uma coisa grandiosa e tal, e é nas pequenas coisas. E a gente vê a transformação pela aprendizagem também pelas pequenas coisas. Se eu faço, sei lá, uma certificação em ágil, né? Método ágil, mas eu não consigo conduzir o processo, não adiantou nada eu ter certificação, eu preciso saber conduzir esse processo, consigo entender o que está acontecendo quando alguém fala de método ágil, ou se ágil para mim é só agilidade. Então acho que é um exercício que a gente tem que fazer sim no dia a dia, de como colocar isso em prática pouco a pouco. Então, olha, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês por aqui. A gente está na nossa horinha já de 14 horas. Passa rápido no fim das contas, né? Mas eu encontro então com vocês na próxima segunda-feira
em que eu vou falar de aprendizagem ao longo da vida. Eu não vou falar de histórico, mas já falei hoje. Depois eu vou recortar aqui essa live para deixar disponível para vocês verem. Mas eu quero sim falar de outra coisa. O que realmente a gente consegue fazer para praticar essa aprendizagem ao longo da vida. E até alguns conceitos. Será que é só ser curioso? Não é? Eu falei um pouquinho, mas quero expandir um pouco mais essa ideia para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Então, olha, tá aqui, ó, coaching ontológico basicamente é o estudo do ser, saber se comunicar, a forma de interação com o meio. Vou atrás, então. Rafa, é você, agora que eu vi aqui o seu logo. Agora que eu vi. Que bom te ver por aqui. Muito bem. Então, olha, espero por vocês na próxima semana, próxima segunda-feira, 1h30 da tarde, meia hora. Se quiser me mandar mensagem ao longo da semana, Vivi, eu vi um texto aqui, ou fiquei com uma dúvida a colar e tal, manda pra mim que eu vou compondo os roteiros aqui das lives pra vocês, tá bom? Obrigada, boa semana, aprendam bastante e a gente de repente até faz um momento de compartilhar o que você aprendeu ao longo de uma semana. Eu trago para vocês o que eu aprendi em uma semana e vocês também, tá bom? Até lá, boa semana para vocês, um beijo.